Olá, meus amores, tudo bem? Então, para a gente finalizar essa parte de sistema cardiovascular, agora nós vamos falar de outro tipo de elemento figurado do sangue, que são as plaquetas. As plaquetas, elas na verdade são fragmentos de células, e esses fragmentos de células têm como função a coagulação do sangue. Então, gente, essa coagulação sanguínea, ela se dá por função dessas plaquetas. É claro que, como as outras, o excesso dessas plaquetas, se as plaquetas se aumentar muito o número, elas podem provocar o que a gente chama de trombos. O que são esses trombos? O sangue, ele é numa estrutura viscosa, né? Então, se aumentar muito o excesso dessas plaquetas, eles começam a formar coágulos. E esses coágulos, que são placas bem mais grossas, vão formando esses trombos. Então, esses trombos são esses coágulos que vão se acumulando dentro dos vasos sanguíneos, dificultando a circulação do sangue. Então, isso pode provocar uma dilatação dos vasos sanguíneos até que estoure esses vasos sanguíneos, provocando um derrame. Ou ainda, atrapalhe toda a circulação do sangue, principalmente em membros inferiores. Isso é notório, a gente consegue ver até a perna da pessoa ficando roxa. Por quê? Porque o sangue não consegue circular direito. Então a pessoa passa a ter problemas de distribuição dos gases para todas as células do corpo. Então, isso é bem ruim para o organismo. Agora, a diminuição, né, o aumento em excesso, né, aqui o excesso no o aumento, né, estou falando em aumento excessivo. Agora, já a diminuição em excesso, ela vai fazer com que o sangue fique o quê? Ele fique tão fino, tão fino, tão fino, que ele vai passar facilmente pelas paredes dos vasos sanguíneos. Lembra que a gente viu que algumas células do sangue elas conseguem atravessar a parede dos vasos sanguíneos? Então, a diminuição em excesso pode deixar esse sangue tão fino que a pessoa sofreria hemorragias facilmente. Então, uma pancadinha de leve, a pessoa estouraria um vaso e aquilo ali sangraria bastante. Ou a gengiva da pessoa começaria a sangrar. Então, o nariz sangraria muito fácil. Então, a pessoa começaria a ter uma perda muito grande de sangue por parte do organismo. Então, por isso, a gente tem que manter as plaquetas em equilíbrio. Uma outra coisa, quando eu falo da diminuição dessas plaquetas, eu falo também um exemplo clássico da dengue hemorrágica. O que é essa dengue hemorrágica? A dengue hemorrágica, ela ataca justamente as plaquetas e ela faz com que essas plaquetas, no intervalo curto de tempo, despenquem. Então, por isso que a pessoa tem que ficar monitorando, sempre fazendo exame de sangue e internada para poder fazer esse monitoramento. Porque se diminuir demais o número de plaquetas, que é por isso hemorrágica, dengue hemorrágica, com essa diminuição do número de plaquetas pode causar hemorragia e levar a pessoa à morte. Então, esse é o perigo da dengue, tá bom? Dengue hemorrágica. E aí, o que acontece? Mas como é que funciona? Se vai coagular o sangue dentro dos vasos, e aí vai atrapalhar, vai formar esses trombos? Não é bem assim. Quando o nosso organismo está em equilíbrio, às vezes acontece de que a gente se cortar. Nisso que a gente se corta, a gente rompe os vasos sanguíneos, né? Por algum motivo a gente rompeu lá aquele vaso sanguíneo. E aí o que acontece? Eu vou aproximar aqui para vocês o exemplo do livro, tá? Vou botar aqui bem próximo. Então, quando a gente tem esse vaso sanguíneo se rompendo por alguma maneira, que o vaso sanguíneo se rompeu por algum motivo, e aí a gente começa a ter o quê? Um vazamento de sangue. O que a gente vai ter? Essas plaquetas vão começar a se acumular nessa região. E aí elas vão se acumulando, formando
essa espécie de coágulo. Então esse coágulo é a junção das hemácias, plaquetas que começam, e as plaquetas se aglomeraram naquela área. E ali, quando ele forma esse coágulo, ele impede que o sangue continue o quê? Vazando. Já, esse é um exemplo também, aí o que acontece? Depois essa parede de vaso sanguíneo, ela se recupera e aí volta tudo ao normal. Um outro exemplo disso é, às vezes, você fura o dedo, né, para fazer aqueles examezinhos, de exame de glicose, furou o dedo. E aí coisou. Se você deixar ele parado, vai formando uma gotinha e ela vai engrossando, 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 até formar uma casca. Às vezes você tira aquela casca e continua sangrando. Então o que é aquela casca? Aquela casquinha do sangue, o sangue criou aquela bolinha, né? E aí naquela bolinha, foi coagulando, coagulando até ficar durinha. Quando ela fica durinha ali, ela impede que a gente continue perdendo o quê? Sangue. Até que nossas células se dupliquem e tampem aquela feridinha, né? Então, gente, isso é um exemplo da coagulação. Se o nosso sangue não coagula, quando o sangue entra em contato com o oxigênio, ele vai coagulando, ele vai engrossando rapidinho. Isso é questão de 4 a 5 segundos, o sangue já está coagulado e impede que a gente continue perdendo sangue. Porque senão, um simples furo, a gente perderia todo o sangue do nosso corpo. Então, essa é a importância das plaquetas. Galera, vendo isso então, a gente já fechou todas as partes que a gente tinha que estudar hoje. Eu quero que vocês façam ainda, lá na página 47, o de olho no tema 1 e 2. Deixei algumas coisas marcadas aqui para vocês, tá bom? Mas essa página 46 e 47, ela é toda muito importante. Então, vamos meter braço e já começar a ler, tá bom? E depois, como a gente já fechou todo o sistema cardiovascular, vocês já vão poder fazer os exercícios da página 50, 51. E aí isso vai ficar como tarefinha de casa para casa da gente, como se você já não estivesse em casa, né? Piada sem graça. Então, desculpa. Então, eu vou deixar a atividade da página 50 e 51 toda para a semana que vem. E essas atividades aqui, de olho no tema 1 e 2, para agora, tá? Então, gente, metendo o braço aí, vamos estudar. Um beijo e até amanhã.